Vamos aqui discorrer mais um assunto importante sobre a palavra de Deus. Vamos usar aqui o nosso precioso tempo para edificação da nossa fé, para sermos edificados em Cristo, estarmos apercebidos da hora que vivemos, estarmos mais perto do nosso Deus. Vamos discorrer um pouco sobre receber o Espírito Santo. É importante de antemão estar atento para qualquer pregação, qualquer ensinamento. Se é do alto, se vem de Deus, vai estar sempre alinhado com o que Deus já falou através dos apóstolos e profetas, ou seja, o ensinamento bíblico. A Bíblia é um GPS, a Bíblia é uma bússola, é um testemunho de que Deus fala de acordo com as Escrituras. Então, cada assunto bíblico precisa estar dentro da palavra. É claro que existem as torções da palavra, né? Uma analogia bem interessante é a do pedreiro. Você tem ali, a massa está certa, o tijolo está certo, as ferramentas estão certas, mas se o pedreiro não está fazendo aquela construção ali alinhado de acordo com o que o mestre disse para fazer, aquela construção vai ser desfeita. Assim a gente encontra o Evangelho, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os ensinamentos, eles precisam ser manuseados por um dom que é do alto e por aqueles a quem Deus concedeu. Então a boca, ela já nasceu boca, o olho já nasceu olho. Não é todos que são chamados para o dom da palavra. Agora todos somos chamados para ouvir. O que fala também ouviu antes. Ouviu o quê? Ouviu quem? Ouviu o Espírito Santo, ouviu a própria palavra viva. Então, em primeira mão, esses que têm o dom da palavra recebem a palavra. Tanto que é comum você ver no ministério ir ao deserto. Ir ao deserto quer dizer dar ouvidos. Estar no deserto com Deus é estar dando ouvidos, se enchendo do Espírito, para poder levar. Primeiro você se enche, para poder você levar para o povo. Mas então vamos meditar baseado em João 14. No discorrer de João 14, nós encontramos que Jesus, num dado momento, diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode ver, por isso não recebe, mas vocês o tendes visto, porque habita convosco e estará em vós. Então vejamos nisso. Ver para receber. Se você não vê, você não recebe. E aí você vai ter discorrer nas Escrituras confirmando esse mesmo assunto. Por exemplo, uma escritura que me vem aqui é aquela lá onde Elias está com Eliseu. E Elias diz a Eliseu: se tu me vires quando for tomado de ti, então receberás a porção dobrada do meu Espírito. Receberá o que pedir. Está a Escritura falando do mesmo assunto. E ali Eliseu vê, não vê um homem. Ele declara: meu pai, né? Deus. Elias estava sendo visto com os olhos. Então não faz o menor sentido Elias dizer: se tu me vires. Como assim se tu me vires? Perceba que o ver não era simplesmente ver de forma visível. Quantas pessoas viram Jesus? Os gregos viram Jesus? Não viram nada, porque estavam vendo a aparência física. Qual é a declaração de Jesus a Pedro? Não te revelou, não foi os teus olhos humanos, não foi uma compreensão humana, mas o Pai Celestial que te revelou que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então é necessário ver Jesus. Agora, como é que você vai ver Jesus? Ele não é mais carne e sangue. Então veja, ele nunca foi carne e sangue. O verdadeiro Cristo é a palavra. Estava manifestada na carne, mas a carne não era ele. Por isso que a combinação perfeita é essa. Não é a carne e o sangue que revela a Cristo. A palavra é Cristo. Então você vê a palavra para você receber. E esse mistério está oculto aos olhos do mundo e revelado aos seus santos. Porque como poderá ver aqueles olhos que o Senhor fez para ver? O mesmo Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu vim para que os cegos vejam e aqueles que dizem ver sejam cegados. Como é que pode a luz cegar? Simples, você está colidindo com a luz. A luz está sendo lançada em teus olhos, você fica cego. Então aqueles que estão contrário à palavra serão cegados. O próprio apóstolo Paulo teve uma cegueira e isso resultou na perseguição, até que literalmente a luz colidiu com ele e da luz veio a voz. Então quando a voz entrou em Paulo, quando as revelações lhe foram dadas, acabou a cegueira espiritual e Paulo então pôde ver o reino, pôde entrar no reino, pôde trazer toda a ministração ali no Novo Testamento, ali em seu tempo. A mesma coisa é hoje. Veja esse mesmo assunto ali na cruz, quando o ladrão declara Senhor. Observe essa declaração: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Não é que Jesus fosse mais velho, mas houve aquela visão espiritual que Jesus era o Senhor e ele era rei. Ao que Jesus declara: hoje tu estarás comigo no paraíso. Tu estarás comigo. Não há paraíso sem Jesus. E simplesmente não há tempo. Aquela mesma cena da cruz se repete todas as vezes que há um encontro de um pecador com Jesus. Um filho de Deus, quando encontra Jesus, é a mesma coisa. Há uma declaração que Jesus é o Senhor, a saber, aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor e com o coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, esse será salvo. A salvação está nessa declaração. Enxergar Jesus como Senhor. Simeão não pôde partir daqui sem antes ver. Fisicamente ele já estava cego, mas então era 8 dias. O 8º dia chegou e Simeão apresenta Jesus e disse: despede teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Nenhum filho de Deus pode deixar esse mundo sem ver a salvação, porque é uma questão de predestinação. Não sou eu que faço a obra de Deus, não é você que faz a obra de Deus, não é homem algum que faz a obra de Deus. A obra de Deus é exclusiva dele mesmo. Esse Deus que é Espírito, é Ele quem faz a obra, é Ele quem desceu sobre a Virgem e ali gerou. Não havia condição nenhuma de ter uma fecundação. A minha vida, a sua vida, por mais que seja santa ou imoral, não há condição humana para que o Filho de Deus seja gerado. Ele é o autor da fé, Ele é o autor da vida. Você pode ser o mais vil pecador. Se o Espírito de Deus descer sobre você, não há um demônio no inferno que prevaleça. Não é o que Jesus disse? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, entenda você o que é isso. O inferno representa a separação de Deus. Está
tudo relacionado a esse corpo de pecado, a essa humanidade. Aquele que não conheceu o pecado fez por nós quando mergulhou na carne, nesse mar de carne e sangue. Aí está o pecado, aí está o inferno. Todos aqueles, ai daqueles que habitam na terra, ai daqueles que estão na humanidade, aqueles que nasceram. Porque o diabo está aí. O diabo está na natureza carnal. Essa palavra te liberta porque produz um novo nascer. Mas, primeiramente, você precisa ver. Ver vai também está relacionado a entender. Você entende, você crer é entender. Aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem vida eterna, não entrará em condenação. Então é isso, ver está totalmente interligado com ver, é ouvir, é entender, é obedecer. Tem toda essa sequência. Você entende. Então, crer é isso, é entender também. Então quando o entendimento é aberto, você então está recebendo a semente. E essa semente vai reproduzir. E tudo isso é vindo de Deus. O óvulo que foi colocado no ventre da Virgem foi feito por Deus, não era de Maria. Então o ouvido que ouve não é ouvido humano. Tudo é feito por Deus. Se por meu Pai não for ordenado, ninguém pode vir a mim. Somente a vida eterna é dada a esses que foram pré-ordenados, porque esses não é carne e sangue. Na hora que o Espírito Santo está falando, ele não está falando para as paredes. Ele fala porque tem um ouvido para ouvir. Antes de falar, ele preparou o ouvido. Antes de Elias ter ido, a viúva estava lá. Agora, isso não é espetáculo, isso não é multidão. Deus continua amando da mesma forma, amando nascer numa manjedoura. Não importa o que os homens estão dizendo, mas o braço do Senhor está sendo revelado a quem que essas palavras estão sendo reveladas. Não importa a quantidade, não importa essa membresia, esse mundo religioso. O que importa é que nenhum daqueles que o Pai me deu se perdeu. A salvação está garantida. Um verdadeiro pregador não está desesperado para salvar ninguém. Não está querendo ganhar almas, coisa nenhuma, porque não existe ganhar almas. O que existe é gerar novas criaturas pelo poder da palavra. E essas novas criaturas não são geradas pela força humana, mas é exclusivamente pelo poder de Deus. São esses a quem o Pai concede, a quem o Pai gera pela própria palavra. A palavra gera, a palavra predestinada. Então é ela própria se manifestando. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ver o reino para poder entrar nele. Que nessa hora você não esteja vendo eu, Edson, o humano, mas você possa entender que Jesus está aqui, o Filho de Deus está aqui. Não foi ele que disse: quem receber a quem eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe a meu Pai. Aí está, um verdadeiro dom enviado do alto não é um ser humano. Se você recebe um pastor, uma carta de uma denominação, você não está recebendo nada, você está recebendo uma religiosidade. Agora o dom do alto é a palavra viva. Certa vez uma jumenta falou para o próprio profeta. Eu tenho me tornado em jumenta às vezes, falando para doutores. Os doutores estão com o coração amarrado nas finanças desse mundo, e Deus está fazendo essa loucura, usando a mesma palavra, usando João Batistas da vida, a mesma coisa.
A palavra de Deus nunca foi e nem será uma religião, uma denominação. Não há conforto enviado dos céus. Vem da parte de Deus, você não está acomodado, você não dormir na carne. Esse sono gostoso do pecado terminará no inferno, porque é o destino de todos que nasceram na carne. Agora, quando você nasce do céu, o seu destino é o gozo eterno. Deus abençoe a sua vida. Que Cristo Jesus nasça e cresça em você até essa perfeição, que é a maturidade, é a imagem dele sendo formada. Isso é totalmente alcançável, não por teus méritos, mas pela própria palavra, que ela é poderosa para reproduzir a própria imagem de Deus. Deus abençoe a sua vida, no nome de Cristo Jesus. Amém.